Abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 9. Nós hoje vamos estar refletindo sobre a segunda parte deste capítulo, deste último capítulo deste livro, o livro do profeta Joel, que nós temos compartilhado. E estamos quase chegando ao final, né? Essa é a penúltima mensagem a respeito deste livro. E queremos, ainda que Deus fale aos nossos corações por esses últimos versículos deste livro. Capítulo 3, o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar um instante. Papai, em nome de Jesus, nos reunimos diante do Senhor nessa noite para cultuá-lo, Papai. Muito obrigado por ter nos permitido estar nesse lugar. Obrigado, ó Deus, por ter nos guardado por mais uma semana. Te bendizemos, ó Deus. Obrigado porque podemos iniciar uma nova semana na Tua casa, na Tua presença, agradecendo pela semana que passou, adorando ao Senhor pela semana que se inicia. Ó Deus, obrigado por podermos compartilhar, podemos meditar e refletir sobre a Tua palavra neste dia, neste lugar, com tamanha liberdade, com tamanha alegria, com tamanho privilégio, mas também com tamanha responsabilidade e temor diante do Senhor. E é por isso, ó Deus, que pedimos ao Senhor que pelo Seu Espírito o Senhor fale conosco nessa noite. Venha nos ensinar, ó Deus, por meio dessas palavras, desses versículos. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações se encham da Tua palavra, se encham desta verdade viva, perfeita, santa, pura, absoluta, que é a Tua palavra. Ó Deus, assim nós oramos para que Tu cresça, que nós diminuamos, que Tu sejas glorificado, conhecido e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuando falando a respeito do dia do Senhor, o profeta Joel continua fazendo um contraste entre aquilo que no dia do Senhor os ímpios receberão e os justos, os santos, os amados do Senhor receberão. Para uns há juízo, para outros há salvação. Mas aquilo que está claro nestes versículos é que o juízo e a salvação pertencem ao Senhor. O juízo e a salvação pertencem ao Senhor. É Ele quem aplicará, é Ele quem exercerá tanto um quanto o outro. É o Senhor quem derrama juízo sobre o ímpio,
mas é o Senhor quem derrama salvação sobre o seu povo amado e eleito. Glória a Deus. Esta, como temos falado por algumas vezes, essa pequena palavra de 3 letras, mas, faz uma grande diferença na palavra de Deus. Enquanto os ímpios estarão em grande terror e desespero, os justos estarão sendo salvos pelo Senhor. Enquanto para eles há juízo e condenação, para nós, o povo amado de Deus, a libertação, a salvação. O juízo e a salvação pertencem ao Senhor. Glória a Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 9 até o versículo 13, o profeta Joel vai mostrar que o tempo dos ímpios é chegado, no dia do Senhor. O tempo todo, os ímpios têm feito pouco caso dos alertas, das ameaças e dos sinais de avisos dados pelo Senhor. Os descrentes, os incrédulos, têm feito pouco caso daquilo que o Senhor tem feito neste tempo, daquilo que o Senhor tem feito sobre este mundo, a forma como o Senhor tem agido neste tempo na história, como o Senhor tem conduzido a história para que ela desague exatamente neste dia. Os homens andam desatentos, indiferentes, desorientados e perdidos, cegos diante deste alerta, deste chamado, desta ação do Senhor no tempo. Mas no dia do Senhor, no tempo certo, no tempo perfeito, Deus reunirá o seu exército para punir todos os seus inimigos e dar um fim a toda maldade, a toda perversidade, a toda imoralidade que os ímpios têm praticado, que os descrentes têm praticado. Naquele dia o Senhor dará um basta a toda esta maldade, a todas as abominações e perversidades que nós temos visto à nossa volta. Neste dia certo, o Senhor porá um fim a toda a perversidade que há neste mundo. O próprio Deus chamará todos os homens, o próprio Deus reunirá todas as nações para um confronto final. Ali, finalmente, todo mal será destruído. E a única arma que será usada neste dia será a espada afiada que sai da boca do Senhor, do Cordeiro de Deus. A sua palavra de condenação, a sua palavra de juízo colocará um fim a toda a maldade neste mundo. Os homens poderão reunir todo o seu arsenal, os homens poderão reunir todo o seu poderio, todo o seu arsenal bélico, os homens poderão se reunir, juntar forças, as nações poderão fazer tratados umas com as outras, para se posicionar contra o Senhor, para guerrear contra o Senhor, mas no final, todos os seus propósitos serão frustrados. Durante todos estes anos da história humana, até o dia do Senhor, os homens têm lutado e lutarão ainda contra o Senhor, contra a sua igreja, contra os seus amados. Os homens, os ímpios, os perversos, os imorais, os abomináveis têm se levantado dia após dia contra o Senhor, contra a sua igreja, para destruí-lo, para derrotá-lo. Mas naquele dia, enfim, o Senhor porá um fim, dará cabo de todos os seus planos, de todos os seus propósitos, de toda a sua maldade, de toda a sua perversidade. O Senhor dará um basta a todos aqueles que se levantaram contra Ele e contra a sua igreja. Os ímpios buscarão qualquer fio de esperança contra o Senhor,
Mas no fim, só o que encontrarão será o desespero. No fim, só o que encontrarão será a sua derrota. Diz bem a palavra do Senhor que os homens podem se levantar contra o Senhor que está nos céus. Os homens tentarão ou tentam ir contra Ele, mas o Senhor se rirá deles. O Senhor zombará deles, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o soberano, porque Ele é aquele que se assenta no trono para julgar todas as nações. É Ele que está assentado no trono e reunirá todas as nações e convocará todos os povos para proclamar o seu juízo contra os seus inimigos. Mais uma vez, a linguagem utilizada pelo profeta neste livro é uma linguagem de urgência. Esta é uma mensagem de emergência. Que os homens estejam apostos para esse dia. Que os homens estejam precavidos e prevenidos para este dia. Ou para receberem a salvação do Senhor, ou para enfrentarem a sua ira. Porque o tempo da vingança do nosso Deus se aproxima. Nunca antes houve uma necessidade tão grande como nestes dias de arrependimento, de conversão, de humildade, de conserto com o Senhor, de retorno à presença de Deus. Porque o dia do Senhor se aproxima. É preciso preparar-se, é preciso estar alerta, é preciso estar atento, porque o dia do Senhor está às portas. Isso não significa, é claro, como ainda essa semana o Renato estava comentando alguma coisa que ele ouviu, que nós vamos marcar uma data para o dia do Senhor, que será enquanto estamos vivos, ou que será na geração dos nossos filhos. Não é isto. A linguagem da palavra de Deus é uma linguagem de emergência, não de precipitação, mas de emergência, de urgência, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós sabemos que desde o Antigo Testamento até todas as páginas do Novo Testamento, a linguagem utilizada pelos escritores a respeito do dia do Senhor é uma linguagem de urgência, é uma linguagem de emergência, porque será um piscar de olhos, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Porque não sabemos o dia de amanhã, porque podemos planejar e dizer, vamos a tal cidade, negociar e fazer isto ou aquilo. Mas tudo o que podemos dizer é, se Deus quiser, iremos a tal cidade, negociaremos e faremos isso e faremos aquilo, porque não sabemos o que há de suceder, mas o que sabemos com certeza é que devemos nos apressar para estarmos preparados para este dia, porque o dia do Senhor vem, já está às portas. Da mesma forma, o profeta repete uma outra expressão que nós vimos no domingo passado, que é o Vale de Josafá. Ele toca neste assunto novamente, ele diz que o Senhor convoca as nações ao Vale de Josafá, ou seja, o lugar da decisão. Não no sentido de uma escolha. Não que os homens chegarão lá naquele dia diante do Senhor, diante do trono do julgamento, e então verão o Senhor e dirão, hoje eu vou escolher o Senhor, hoje eu vou me arrepender dos meus pecados. Não no sentido de escolha, mas no sentido de consumação. Ali é o vale da decisão, em que finalmente os inimigos de Deus receberão a paga por toda a sua maldade. Em que os inimigos de Deus receberão o salário de toda a sua perversidade, de toda a sua maldade. Não é um lugar onde eles se converterão. Não é um lugar onde os corações se quebrantarão e se arrependerão dos seus pecados. Não, ali é um lugar onde terão que suportar a ira de Deus, em que os ímpios terão que enfrentar o Senhor irado contra os
seus pecados, contra a sua pecaminosidade. Lugar onde finalmente os inimigos de Deus e de seu povo terão grande derrota e eterna condenação. O Rei soberano, o Rei justo, o Rei santo, o Rei fiel, o Senhor dos exércitos estará sentado no trono para julgar com justiça e retidão. Não é o dia da escolha, não é o dia de pagar algo, não é o dia de subornar um juiz, não é um dia de se esquivar das responsabilidades, não é um dia de lançar pretextos para isto ou para aquilo, é o dia de receber a recompensa pelas obras neste mundo, pelas obras neste tempo. Outra linguagem que o profeta utiliza nestes versículos que nós lemos para mostrar que o tempo é chegado, que este dia é o dia da consumação, que não haverá mais nada depois deste dia, que não haverá segunda chance, que no dia do Senhor nada mais restará. Quando Jesus vier, ninguém mais ficará nesta terra para uma segunda oportunidade. Todos os homens se apresentarão diante do Senhor para serem julgados pelas suas obras, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas omissões, pelas suas atitudes. É a linguagem ou a imagem da ceifa ou da colheita. Ele está mandando um recado a todos os homens. É o fim. Este é o dia e nem um a mais. Por isso, para os ímpios, para os incrédulos, este dia não será dia de sorrisos, não será dia de festas. E por mais que tenham festejado durante toda a sua vida, por mais que tenham se divertido toda a sua vida, por mais que tenham enchido, até transbordar o tanto dos seus prazeres e delícias e paixões deste mundo, naquele dia eles serão tomados de terror diante do Senhor de toda a criação. O dia do Senhor é o dia derradeiro, o último, o dia em que as cortinas da história se fecharão de uma vez por todas. Naquele dia, o cálice da ira de Deus estará cheio e transbordará sobre este mundo, sobre toda a terra, de modo contundente. Não haverá para onde correr, não haverá onde se esconder, não haverá para onde fugir, porque toda esta criação, porque todo este universo será abalado, porque as obras, a terra e as obras que nela há, passarão com estrepitoso estrondo, porque toda a criação será abalada e afetada, porque os homens desejarão a morte de tanto terror, mas não a encontrarão, porque este é o último dia. Não haverá mais nada além disso. A seara está madura. É tempo de colheita. A foice será lançada sobre a seara. Não é tempo de semear. Não será tempo de semear, não será tempo de cuidar da terra, de fazê-la produzir, não será tempo de cuidar da plantação, será tempo da ceifa, da colheita. Aqueles que são trigos estarão com o Senhor, mas aqueles que, meu Deus, não é outro? Joio, misericórdia. Preciso comprar uma ômega 3. Joio. Mas o joio será cortado e separado e lançado para ser queimado. Não será mais dia de, como disse o Senhor, deixai o joio crescer com o trigo, mas naquele dia, no dia da colheita, no dia da seara, então será separado. Será separado o trigo do joio. Ainda que hoje, possa ser difícil às vezes separar o joio do trigo, naquele dia será separado, no dia da colheita, no dia da ceifa. E o joio já não estará mais junto com
o trigo. No dia do Senhor, a porta da graça será fechada. O tempo da misericórdia findará. Aqueles que tentaram o Senhor, que provocaram a sua ira, que insistiram em provocar a ira do Senhor, de uma vez por todas, receberão a paga pela sua incredulidade, pela sua maldade. Deus vingará. Deus tomará vingança contra toda a afronta que foi feita a Ele e a sua igreja. O tempo do juízo é chegado. O dia do Senhor se aproxima. Naquele dia, os ímpios pagarão pelos seus pecados. Chegará o tempo em que toda a maldade, em que toda a perversidade que ficou impune nesta terra, que ficou impune diante dos homens, chegará o dia em que todo o suborno, em que toda a justificativa, em que toda a esquiva dos homens receberá a sua justa. Por mais que nos indignemos muitas vezes em que não seja feita justiça nesta terra, em que os homens não façam justiça, naquele dia o justo juiz, o juiz de toda a terra, fará justiça a todos os homens. Porque Ele não é juiz que seja subornado, porque Ele não é juiz que possa ser comprado, que possa ser pervertido, pois Ele é santo, perfeito, justo, fiel a cada uma das suas palavras, a cada uma das suas promessas, a cada uma das suas promessas. Mas também este tempo é, como vimos, o tempo de salvação. Assim como o tempo dos ímpios será chegado no dia do Senhor, e o próprio Senhor é aquele que exercerá a justiça, o juízo, a condenação, assim Ele é também o Senhor que exerce salvação. Aleluia! A nossa salvação está no Senhor. Glória a Deus. Enquanto os ímpios estarão sendo condenados, o povo de Deus, o povo amado de Deus, estará sendo liberto. Se aquele dia é dia de terror, de perdição e de condenação para os ímpios, para o seu povo, para o povo de Deus, é dia de alegria, é dia de regozijo, é dia de celebração, é dia de glória, é dia de vitória, é dia de triunfo final por toda a eternidade. Se para os ímpios o Senhor é justiça, é juízo, é condenação, para o povo de Deus Ele é refúgio e fortaleza. Glória a Deus. No meio de toda a devastação, de todo o terror, de toda a destruição que estará acontecendo naquele dia, o povo de Deus estará seguro, o povo de Deus estará guardado, o povo de Deus estará com o Senhor de toda a terra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor garante, Ele dá a sua palavra de cuidar, de zelar, de proteger e livrar o seu povo amado. Glória a Deus. Enquanto os ímpios não poderão escapar do grande e justo juízo de Deus, os santos e amados do Senhor estarão recebendo o seu tão esperado descanso eterno. Amém. Aleluia. Os santos do Senhor estarão recebendo finalmente o descanso de todas as suas dores, de todos os seus sofrimentos, de tudo aquilo que tiveram de abrir mão nesta vida, de tudo aquilo que perderam neste tempo, de tudo aquilo que renunciaram nesta vida, receberão infinitamente mais, incomparavelmente mais na eternidade com o Senhor. Naquele dia o universo será abalado, os astros não darão mais a sua claridade, toda a terra estará em colapso, toda esta criação será afetada e abalada pela vinda do Senhor.
O sol e a lua, numa mesma linguagem, lá do Novo Testamento, o profeta Joel já utilizando esta linguagem. O sol, a lua e as estrelas serão afetadas, não darão mais a sua claridade, porque o Senhor de toda a glória se manifestará finalmente sobre a sua criação. Aleluia! Ele virá em glória, ele virá em poder, ele virá triunfante. Ele já não nascerá mais numa manjedoura. Ele não virá mais como um menino simples e humilde da terra de Nazaré. Ele não será mais aquele homem flagelado, morto, rejeitado, né? Ele virá gloriosamente, triunfantemente, como o Senhor da glória. Ele virá de modo tão glorioso que ofuscará a glória do sol, das estrelas e da lua. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, o Deus da nossa salvação, aquele que vive e reina para todos sempre, que virá para nos buscar e nos dar o descanso eterno, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa cidadela. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Ele virá e bramará como um leão neste dia. Glória a Deus. Não haverá poder, não haverá valente, não haverá homens, não haverá nações, governos que poderão resistir ao seu poder e à sua glória. Aleluia. Nenhum homem mais, nenhuma nação mais, nenhum governo, nenhum imperador, nenhum rei mais impedirá o povo de Deus de receber a sua glória eterna. Aleluia. Glória a Deus. Se durante a história reis, imperadores, governantes, nações perseguiram, mataram, atribularam o povo de Deus, a igreja do Senhor, naquele dia todos eles estarão prostrados, temendo de terror e vendo os santos e justos do Senhor recebendo a sua recompensa pela sua fidelidade. Glória a Deus. Se os santos neste tempo foram mortos, torturados, perseguidos, rejeitados e abandonados, naquele dia triunfarão gloriosamente com o seu Senhor. Espero estar com você no meio desses homens e mulheres triunfantes, vitoriosos neste dia, que perseveraram até o fim e foram salvos, que perseveraram em meio às provas, às tribulações deste tempo e receberão do Senhor a coroa da vida, a qual Ele tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus. Finalmente o Senhor derrotará todos os seus inimigos, dará cabo de todos os seus inimigos. Naquele dia o diabo cairá, naquele dia o pecado cairá, naquele dia a morte cairá e já não mais existirá. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. O dia do Senhor será dia de glória para a igreja do Senhor. Enquanto os ímpios ouvem a ordem, apartem-se de mim, malditos. Os santos e justos e amados do Senhor ouvirão: entra no gozo do teu Senhor, entra no descanso do teu Senhor. Finalmente, finalmente, Aleluia. finalmente a igreja prevalecerá sobre todos os seus inimigos. Aleluia, aleluia. Enquanto os ímpios serão banidos de uma vez por todas da presença do Senhor, e não há nada mais desesperador do que isso, de ser banido completamente da presença do Senhor. Enquanto isso, os santos e justos estarão naquele lugar onde o Senhor mesmo estará com eles, onde o Senhor mesmo estará conosco, e o céu só é céu porque o Senhor mesmo estará no seu santo monte, porque Ele mesmo habitará conosco, porque Ele estará naquele lugar.
próprio Senhor estará no santuário eterno com o seu povo. Oh, que glória, que maravilha será aquele dia. Receberemos um novo corpo, um corpo glorioso, santificado, perfeito. Se hoje estamos sendo libertos do poder do pecado, naquele dia seremos libertos da presença do pecado. Finalmente, não teremos mais que tratar com a nossa carnalidade, não teremos mais que tratar com os nossos tropeços, não estaremos mais em angústias por causa das tentações desses dias, porque o pecado já não haverá mais, porque naquele lugar só habita justiça. Aleluia. Glória a Deus. A noiva do Cordeiro se apresentará a Ele como santa, pura, sem mácula. Finalmente chegamos ao nosso destino final. Glória. Aleluia. A nossa terra, Glória a Deus. a nossa Canaã. Já que neste tempo, neste mundo, somos apenas peregrinos em terra estranha. Por isso os nossos corações suspiram, por isso andamos angustiados com esse tempo, por isso ansiamos a vinda do Senhor, para sermos finalmente libertos de todos os pesares e dores e angústias e pecados e lamentos deste tempo. Como já falamos há algum tempo atrás aqui, não me lembro muito bem se foi o Lewis Bailey, no livro do Lewis Bailey que eu li isso, né? Mas parafraseando, não me lembro literalmente todas as palavras. Ele diz: as angústias e tribulações e perdas e calamidades deste tempo nada mais são uma forma de o Senhor despertar o nosso coração a se libertar das coisas desta vida e colocarmos a nossa esperança e a nossa expectativa no céu, naquilo que é eterno, naquilo que é atemporal, naquilo que é incorruptível. Os atletas em tudo se detêm, em tudo se guardam, se cuidam, diz o apóstolo Paulo, para correrem por uma coroa corruptível. Eles se exaltam e se orgulham de uma medalha, de um momento de fama, de que o seu nome saia no jornal, e eles dizem que valeu a pena. Valeu a pena ter deixado a família, valeu a pena ter deixado de comer, valeu a pena ter deixado de viver, valeu a pena ter deixado de me divertir, valeu a pena todo o sofrimento. Você olha, né, como eu gosto muito de futebol, conheço um pouco desse meio. Você olha aqueles adolescentes, aquelas crianças já estão longe das suas famílias, saem dos seus estados, vão para estados diferentes, morarem nos centros de treinamento dos grandes clubes, e eles choram e eles dizem: mas valerá a pena. Valerá a pena ficar longe da minha mãe e do meu pai. Aí no final da carreira eles estão quebrados, destruídos, joelho, tornozelo, artrose, artrite e tudo quanto é coisa nas articulações, infiltração várias vezes durante a carreira, cirurgia. E eles olham para trás e dizem: valeu a pena todo o sacrifício e todo o sofrimento, isto e aquilo. Ah, mas quando nós chegarmos no céu, que glória será! Não será uma medalha, não será dinheiro, não será fama, não será poder, não será reconhecimento. Olharemos para trás quando contemplarmos o Senhor da glória, aquele que nos salvou. Ah, irmãos, olharemos para trás e dizemos: valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Que glória será, que maravilha será finalmente atravessar a linha de chegada. Você já viu a São Silvestre? Eu tenho meu sonho. Quem tem ainda, né? O sonho de correr a São Silvestre, né? Eu tinha me decidido e me preparar esse ano para correr, até agora nada. De 12 meses agora só tenho 9 para me preparar, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Você já viu quando depois de correr 42 quilômetros as pessoas chegam felizes da vida, né? Tem aquele desenho, né? Saltitando. Não, eles chegam mortos, exaustos, mas chegam de braços abertos e dizendo: cheguei, triunfei, ultrapassei as barreiras, os limites.
Quando cruzarmos finalmente a linha de chegada e nos depararmos com as glórias celestiais eternas, quando nos depararmos com o Senhor da glória, assentado no seu alto e sublime trono, dizendo: entra no gozo do teu Senhor, poderemos chegar lá cansados, atribulados, feridos, machucados, magoados, cheio de perdas, de calamidades e devastações durante toda a vida, mas chegaremos lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E finalmente lá, e somente lá, não teremos mais inimigos, não teremos mais dores, não teremos mais pranto, não haverá mais lágrima, porque o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Aleluia! Mas o mais glorioso naquele lugar não será a ausência do sofrimento, mas a santa e maravilhosa presença do Deus de toda a terra. Ele estará lá, Ele estará lá. Aleluia. Oh Deus. Eu quero ver Abraão, eu quero ver o José, eu quero ver o Paulo, eu quero ver o Pedro. Quero perguntar para Adão e Eva por que eles foram comer a fruta. Aleluia, quando contemplamos o Senhor. Meu filho, cadê o filho? O meu marido não veio, dá um abraço nele, não vou dar um abraço nele, vou ficar triste porque ele não veio. Minha mulher, cadê? Meu carro, eu perdi tanto dinheiro. Irmãos, naquele dia em que nós simplesmente pudermos colocar os olhos no Senhor da glória, marido, mulher, filho, dinheiro, casa, carro, isso não fará mais parte dos nossos pensamentos, das nossas intenções, das nossas motivações. Estaremos plenos e plenos na presença do Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Bendito é o Senhor, o Deus da nossa salvação, porque Ele é aquele que chamará, que convocará todas as nações para se apresentarem diante dele, para julgá-las, para fazer justiça a toda a maldade que houve, que há e que haverá neste mundo. Mas Ele também é o Senhor que exerce salvação sobre o seu povo. Haverá destruição para os ímpios, haverá juízo para os ímpios, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Oramos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa esperança que é acalentada em nosso coração, por essa esperança que vai ardendo e crescendo nos nossos corações. Pai, que pelo Teu Espírito, Senhor, e diante de tamanha expectativa e esperança de estarmos com o Senhor, todo medo, toda dúvida, toda preocupação, toda ansiedade seja dissipada do nosso coração. Que realmente nós olhemos para as provações, para as perdas, para as tribulações, dificuldades desta vida, como uma forma de o Senhor nos despertar para a eternidade realmente. Dizermos: este mundo não vale a pena, este mundo é um mundo de dor, mas o reino que está por vir é um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem lágrima, nem perdas. Aleluia. Senhor, quando os nossos pés pisarem a eternidade, que glória será. Aleluia. Que maravilha será chegar àquele lugar. Que maravilha será contemplar o Senhor, Deus da nossa salvação. Aleluia.
Oh, que dia! Oh, que dia será o dia do Senhor! Oh, papai, em nome de Jesus, aguardamos o teu dia, Pai. Ajuda-nos a esperar com fidelidade. Oh Deus, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para esperarmos este dia com perseverança, As provas vêm, Senhor, guarda-nos de pé. As lutas vêm, guarda-nos de pé, Senhor. Oh Pai, o pecado vem contra nós, guarda-nos de pé, Senhor, em nome de Jesus. E se tropeçarmos, Senhor, levanta-nos, ergue-nos, toma-nos pela mão. Se atentarmos para os ventos, para as ondas, Senhor, e temermos, toma-nos pela mão, Senhor. Mas não nos deixe nos afogar, Pai, em meio às tempestades desta vida. Queremos chegar ao fim. Oh, papai, queremos chegar, Senhor. Ainda se chegarmos, Senhor, cansados, abatidos, feridos, mas queremos chegar. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos até este dia, para a tua glória, Pai, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.